Olá, pessoal. Nossa aula de hoje é sobre gestão de estoques. Estoques podem ser considerados acúmulos de inventários ao longo de um processo produtivo. A preocupação com os estoques tem praticamente a idade da humanidade. Seja verdade bíblica ou lenda, desde os primórdios das civilizações, como por exemplo no advento da Arca de Noé, já houve preocupação com formação de estoques, com dimensionamento de estoques. Caminhando um pouquinho no tempo, o conhecido Arsenal de Veneza, somente entre 1100 e 1350, mais ou menos, essa atividade quadruplicou em volume de operações. E o que era esse Arsenal de Veneza? Uma reunião de esforços voltados à preparação de força de combate em ambientes bélicos, envolvendo ainda a construção de embarcações. O Arsenal de Veneza perdurou ao longo da história por vários séculos. Nos idos de 1560, mais ou menos, essa atividade já envolvia trabalho para aproximadamente 16 mil pessoas. Ainda usando o ambiente do Arsenal de Veneza, em 1844, registrou-se pela primeira vez a formalização de documentos que evidenciavam a utilização de estrutura de produto. O que é estrutura de produto? Estrutura de produto é uma forma gráfica de se representar a composição de artigos. Como formar artigos? Evidentemente, para que haja formação de produtos tangíveis, é necessária a existência de estoques. No século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, as necessidades das organizações foram revitalizadas no que diz respeito à preparação do ambiente empresarial para o correto, o adequado dimensionamento de estoques. Outra contribuição bastante relevante ocorreu já no início do século XX. O Fordismo, ou o surgimento, a consolidação de todo aquele movimento, conhecido também como modelo americano de produção em série, enfatizou a necessidade das organizações preocuparem-se com o dimensionamento e o provisionamento de estoques. Essa necessidade foi reiterada, não só pelo Fordismo, mas também pela própria escola clássica da administração, que acabou por valorizar substancialmente, e isso perdura até os nossos dias, essa necessidade de nos preocuparmos muito enfaticamente com o dimensionamento de estoques. E nitidamente, já nessa época, o principal motivo está relacionado ao aspecto econômico da questão. Afinal, estoques custam dinheiro. Já nessa época, era bastante comum as organizações, através de controles simples, como fichas Kardex, fichas de registro de movimentação de materiais, buscarem esse dimensionamento de estoques ou de inventários. Aí surge a consolidação do conceito do chamado MRP, como é conhecido hoje. E o que significa essa siglinha em inglês, MRP? MRP é Material Requirement Planning, ou em português, planejamento de necessidades de material. É um conceito que surgiu de maneira bastante intuitiva. A gente poderia facilmente imaginar essa intuitividade até no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Toda receita de bolo, daquelas que a gente herda dos avós, já traz alguns balizadores do MRP. Quais seriam? Primeiramente, a lista de materiais. Ao se preparar um bolo, nós temos que nos basear numa quantidade, num dimensionamento, numa relação de ingredientes. 4 colheres de farinha, 3 ovos, uma pitada de sal e por aí afora. Essa lista de material, ela desenha, ela sugere o relacionamento entre ingredientes suficientes para determinada quantidade de bolo. Digamos, uma receita para 6 pessoas. Muito bem. Se temos um evento
para o qual devemos consumir mais de um bolo, talvez 12 pessoas, é muito simples. Basta que a gente dobre a receita. Ao invés de 4 ovos, serão 8 ovos. Ao invés de 6 xícaras de açúcar, serão 12. E assim sucessivamente. Então o MRP, na verdade, é uma ferramenta bastante simples, operacional, voltada a dimensionamento de material direto. Por outro lado, o MRP, ou o planejamento de materiais, necessidades de material, tem um efeito colateral bastante grave. Consiste na incapacidade de limitar a quantidade a ser operacionalizada. Por exemplo, nos referimos há pouco, para 12 pessoas, são 2 receitas de bolo. Para 24 pessoas, seriam 4 receitas de bolo. Só que aí há um entrave. O entrave é o seguinte: puxa, podemos ter insumos para fabricar 4 receitas de bolo, para produzir 4 receitas de bolo. Mas será que nós temos fogão com área interna para assar tudo isso de uma vez só? Será que nós temos utensílios, batedeiras, recipientes para fazer essa mistura toda? Na verdade, o MRP é muito interessante, bastante usado até os dias de hoje, mas apresenta esse efeito colateral, como eu costumo me referir, né? Que é a falta de limite de capacidade. Para tentar resolver esse impasse, pesquisadores já no século XX, principalmente após o advento da Segunda Guerra Mundial, basearam-se em experiências bem-sucedidas em organizações a que tinham acesso. E esse movimento de busca de solução a esse impasse, a esse problema, foi liderado por uma pessoa chamada Oliver White, que já esteve no Brasil algumas vezes. Hoje a Oliver White é uma empresa de consultoria, uma editora. E esses estudos propuseram modelos, ferramentas para se buscar o planejamento de todos os recursos de manufatura. E o senhor Oliver White batizou esse conjunto de medidas, de metodologias, como Manufacturing Research Planning, MRP. Por uma infeliz coincidência, a sigla também é MRP. Por esse motivo, o próprio Oliver White assumiu a condição de MRP2 para diferenciar o planejamento de recursos de manufatura do planejamento de necessidades de material sobre o qual nós já explanamos. Então, à guisa de alerta a todos vocês, não existe MRP1 e MRP2. O que existe é MRP e, posteriormente, MRP2, envolvendo, então, todo o planejamento de recursos de manufatura. O MRP2 dá conta de dimensionamento de força de trabalho, de tecnologias requeridas, de todos os ativos necessários para o processo manufatureiro. Envolve também toda a preparação de planos estratégicos, de planos de produção, até atingirmos dimensionamento de capacidade, que na verdade foi o ponto de partida para todo esse movimento de se buscar uma ferramenta que cobrisse todas as necessidades do ambiente manufatureiro. MRP2 foi então desenvolvido, concebido, implementado no ambiente manufatureiro. Posteriormente, as ferramentas do MRP2 acabaram sendo gradativamente implementadas em outros setores da atividade econômica, dos mais diversos, inclusive hospitais, até áreas de serviço, desde que haja necessidade de dimensionamento de recursos e que também que haja a evidência de algum processo de agregação de valor tangível. De maneira especial, uma outra siglinha merece a nossa atenção. CRP, Capacity Research Planning, ou seja, simplesmente planejamento de capacidades em português. E por que é importante? Em qualquer organização, a existência de capacidades não preenchidas significa ociosidade. Ociosidade está intimamente relacionada com desperdício. E desperdício, por sua vez, relacionado a dinheiro, que acaba não sendo convertido em faturamento, acaba